Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Começa agora mais um Alesp Cidadania. No programa de hoje, vamos falar de orçamento dos auditores fiscais e dos servidores públicos em gerais. Para debater esse assunto, eu recebo o senhor Antônio Tchucílio, que é presidente da Confederação Nacional dos Servidores Públicos, e também o senhor Ricardo Castro, que é o secretário-geral do Sindicato dos Auditores Fiscais do Estado de São Paulo. Sejam muito bem-vindos, muito obrigado por terem aceito o convite da Rede Alesp. Vamos debater esse assunto. Eu gostaria, primeiramente, de começar que vocês nos dessem uma explanação geral. Como é que funciona essa questão do orçamento e também, da verba que é destinada para vocês? E vamos explicar para o telespectador de forma didática para que ela é usada, Vou começar com o senhor Antônio. Muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço, acho que é sempre uma oportunidade democrática, de a gente poder falar do que significa o orçamento. Eu já fui da casa há muitos anos e trabalhava nessa área orçamentária, e eu acho que é o orçamento o ponto principal dentro do Estado de São Paulo e dentro do Brasil como um todo. Eu acho que quem não acompanha o orçamento, começamos com a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que dá as diretrizes para o orçamento do ano seguinte, e depois, hoje, é a data, inclusive, que se encaminha o orçamento anual, e que tem que haver um planejamento importante e que o governo tem que colocar as prioridades para depois isso ser debatido aqui na Assembleia Legislativa. A partir daí, você tem as emendas que podem ser apresentadas, tem 15 sessões, a partir da data da publicação, tem 15 sessões para apresentação de emendas. E aí é que entra a análise e, depois da aprovação, a importância de acompanhar a execução orçamentária, Porque muitas vezes a gente abandona isso, E acho que é um grande problema que eu sempre coloquei aqui, participando sempre do orçamento da casa, um problema que eu vejo dentro do legislativo é que, normalmente, na aprovação da lei orçamentária, existe um artigo que diz o seguinte: fica o Poder Executivo autorizado a abrir créditos suplementares até o valor, e apareceu já de 25%, 20%, 15%, que é uma coisa que não é admissível, porque isso dá um valor monstruoso para o governador fazer o que bem entender. Então, quando o legislativo aprova esse artigo, ele praticamente nunca mais vai receber nenhum pedido de qualquer projeto novo, de qualquer suplementação nova, porque já está autorizado. E isso acho que o legislativo tem que tomar cuidado, tem que colocar um valor pequeno para não brecar, mas tem que acompanhar as novidades que acontecem durante o período de execução do orçamento. Ricardo, quais são suas considerações em relação a isso? Bom dia. A nossa carreira, ela não participa diretamente de elaboração do orçamento, mas o nosso trabalho ele tem fundamental importância na arrecadação do Estado, que está no orçamento, Então a gente sentiu essa necessidade de esclarecer a população, de trazer essas informações para um conhecimento mais simplificado do que é o orçamento, do seu acompanhamento, que é uma coisa que influencia a vida de todos nós. Agora, eu gostaria de saber dos dois, Qual que é a importância de entidades, ligadas aos trabalhadores, como associações, federações, confederações, sindicatos, de participar da discussão desse orçamento? Olha, eu acho que é extremamente importante. A Confederação Nacional que eu represento acompanha isso, e acho que é necessário acompanhar, porque eu quero até retroagir ao tempo que eu era da Associação dos Funcionários Públicos, fui presidente lá também, e nós éramos chamados, na ocasião, pelo governador para debater até aspectos salariais e o que isso ia entrar ou não entrar no orçamento. E o que a gente acha nesse momento que está muito mais difícil essa comunicação,
Nós continuamos acompanhando, continuamos verificando o orçamento, participamos de audiências que nem sempre são bem encaminhadas, né? Aliás, a última audiência da Comissão de Finanças e Orçamento, eu acabei sendo bloqueado de poder participar, porque aceitaram a minha inscrição 3 dias antes e depois disseram que tinha muita gente para poder falar e eu não falei. Então, precisa acompanhar, é necessário acompanhar, e não só acompanhar o problema do orçamentário, mas principalmente a execução do orçamento, né? Porque muitas vezes você programa determinadas coisas e não realiza, né? E você acaba tendo suplementações que você precisa acompanhar para saber se isso está sendo executado ou não, né? E existe todo um aspecto que eu posso, acho que num outro momento, falar, principalmente sobre pessoal, né? Existe as receitas correntes líquidas e você só pode gastar um determinado valor. O executivo, 49%, né, da receita corrente líquida. E eu queria depois, se você me der um tempo, de falar um pouquinho sobre isso. Com certeza. É importante, né, a gente explicar, eu queria também a sua opinião em relação a essa questão das entidades participarem da discussão, e nós vamos entrar em outro tema logo depois. Sim. A gente tem digamos assim, no universo sindical, vários tipos de entidade. Nós temos os sindicatos, nós temos as federações e nós temos as confederações, né? Essas entidades, elas são muito importantes na proteção dos servidores, tanto da iniciativa privada como do serviço público. Existe um certo conceito, tanto quanto torto, atualmente em voga, que o Estado teria que dar lucro, né? O Estado não é feito para dar lucro. O Estado é feito para dar os serviços que são necessários à população. A gente precisa de segurança, a gente precisa de educação, a gente precisa de atendimento médico. Essas atividades, elas são supridas pela arrecadação do Estado, pelas receitas que ele tem. E então o papel importante dessas entidades é também esclarecer a população para que a população tenha consciência desses seus direitos. É ela que está pagando por isso, quando ela arrecada, quando ela consome algum produto, quando ela recebe algum serviço, ela está pagando imposto sobre aquilo, né? E esse imposto depois ele vai fazer parte do orçamento. Então ela tem todo o direito de saber a respeito desse tipo de assunto para poder então exercer os seus direitos e fazer o acompanhamento também dessa execução orçamentária, né? Por meio dos seus deputados. Agora, como é que funciona, né, a arrecadação estadual, o orçamento estadual? É importante a gente explicar para os nossos telespectadores. Eu gostaria que o senhor explicasse. Vou começar com o senhor. A arrecadação, acho que é mais o setor do Ricardo, sim, que ele está bem dentro da arrecadação. Mas é uma coisa mais importante é a arrecadação, porque sem a receita, e hoje eu queria colocar uma coisa, o Brasil, e o Estado de São Paulo não é diferente, tem, vamos dizer assim, uma carga tributária que talvez seja uma das maiores do mundo, né? Então o povo acaba sofrendo muito com essa carga tributária. E então quando você tem, no nosso caso, servidores públicos que, além de descontar a Previdência, aliás, é uma coisa que eu quero colocar, é que o único país do mundo que o aposentado continua pagando a aposentadoria. É o único país do mundo, né, que isso acontece. Isso vem desde 2003, quando isso foi debatido no Supremo Tribunal Federal. E, além de você continuar pagando a aposentadoria, você tem aqui no Estado de São Paulo ainda foi aumentado essa contribuição devido a um déficit atuarial, né, que realmente não é muito conhecido e não é muito declarado. E com todos os impostos de renda que a gente paga até 29,5%, então o que eu acho é que, ligado ao problema que você coloca de receita, existe um confisco que está sendo colocado para os servidores públicos. Então, essa arrecadação
é o ponto mais importante que o Ricardo pode falar melhor, né? E que sem essa arrecadação não se faz absolutamente nada. E o Estado de São Paulo, que tem o maior PIB do Brasil, não poderia ser diferente, é o que arrecada mais, é o que tem uma possibilidade de poder colocar coisas de planejamento em saúde, educação, segurança, investimento, acima de tudo, que é a força da economia, é o principal. Então, sem essa arrecadação, eu acho que a área tributária tem falado muito, o Ricardo pode dizer melhor, a ciência tributária tem que ser colocada numa evolução que pode melhorar ainda mais a arrecadação e fazer com que a gente possa realizar muito mais o orçamento dentro do Estado. Muito importante. Agora o Ricardo vai dar a explicação técnica, né? Para a gente ter uma ideia da importância da arrecadação tributária, a peça orçamentária atual, ela prevê uma receita total em torno de 286 bi. Né? Desses 286 bi, a previsão é de que com a arrecadação de impostos, nós atingiríamos aí 236 bi, ou seja, 82%. Então, a arrecadação tributária realmente ela tem um peso enorme no orçamento. Tá? E a gente tem que esclarecer a população a respeito dessas questões, porque quando a gente vai num supermercado, né, a gente vai comprar um produto, vai comprar um vestuário ou qualquer coisa, ali você tem o imposto embutido. Né? Então, esse imposto ele é apurado, é arrecadado pelo Estado e depois ele vai atender a todas as necessidades estatais. Como eu falei agora há pouco, necessidade de saúde, necessidade de educação, necessidade de segurança. Né? Então, a gente precisa, inclusive, de uma reforma tributária, né? Porque realmente, como o doutor Tutílio falou, nós temos uma complexidade tributária enorme, então a gente precisa ter uma simplificação, precisa ter práticas já adotadas em outros países de maior potencial de arrecadação, e nesse aspecto a administração tributária, da qual eu faço parte, ela tem um papel central. Né? Então a gente tem que valorizar essas carreiras para que a gente possa então carregar esses recursos para a população. Era interessante se você pudesse citar alguns exemplos normativos que garantem tudo isso, acho que a gente poderia citar para o nosso telespectador. E eu gostaria, antes de falar isso, até de complementar essa informação que eu dei agora há pouco, porque uma coisa também que as pessoas muitas vezes não se dão conta é que a arrecadação dos tributos, ela tem participação dos municípios. Tá? Então, por exemplo, no ICMS, que é 80% mais ou menos da arrecadação, 25% são distribuídos para os municípios. Normalmente pelo valor agregado que essas mercadorias, que esses serviços são prestados nessas unidades da federação. Então, o que é o valor agregado? Digamos que um comerciante ele compra uma mercadoria de R$100, tá? E ele agrega aquele valor, coloca uma margem de lucro de 30%. Então, ele vai vender a mercadoria por 30%. O que ele agregou? 30%. Então, o somatório, se faz então um somatório de todos esses valores agregados por município e depois ser comparado com o Estado, a arrecadação total, isso gera percentuais. Então, esses percentuais é que são aplicados então a esses 25% que são distribuídos para os municípios. Então, não somos só nós que temos que ter preocupação com o orçamento. As prefeituras também têm que ter uma preocupação muito grande com isso e tem que estar consciente dessas questões. Tá? O IPVA também, 50% do IPVA, que é o segundo imposto de maior arrecadação no Estado, também vai para os municípios, tá certo? Agora, com relação à questão normativa, como é que funciona isso? Né? Na Constituição Federal, ali por volta dos artigos 145, 150 e pouco, você tem a divisão por unidade da federação
dos impostos que cada ente federativo ele pode instituir. Veja, a Constituição ela não está instituindo o tributo, ela está dando permissão para que esses entes federativos instituam os seus tributos. Então, por exemplo, aqui no caso de São Paulo, quando você fala em ICMS, a lei que instituiu é a 6374 de 89. Quando você fala em TCMD, é a 10705 de 2000, e assim por diante, tá certo? Então, esse processo normativo, ele se dá dessa maneira. Tem autorização da Constituição, que dá as linhas gerais, e depois cada ente federativo faz a sua instituição do tributo. Eu gostaria, acho que, inclusive, se me dá a licença, quando o Ricardo fala que hoje a gente está dentro de uma previsão de receita de 286 bilhões, eu acho que a previsão para o próximo exercício já vai atingir 300 bilhões de reais. Esse é o valor que nós temos, mais ou menos, de informação. Agora, eu queria isso estar intimamente ligado ao orçamento, e que é quando a gente fala da lei de responsabilidade fiscal, existe uma necessidade de controlar o que se paga com o pessoal. Então, o executivo não pode passar de 49%, né? O legislativo, o judiciário de 6% da receita corrente líquida, o legislativo de 3% e o Ministério Público de 2%. E intimamente ligado a esse problema de receita e de orçamento, existe o problema de despesas de pessoal. E ficamos assim muito tempo sem reajuste. E ligado ao que o doutor Ricardo coloca do problema da Constituição, existe um artigo 37, inciso 10, que coloca claramente que anualmente os salários têm que ser reajustados de acordo com a inflação do período. Isso não acontece. Infelizmente não acontece. E hoje nós estamos numa, vamos dizer assim, numa luta, tanto a parte tributária como a nossa confederação e todas as entidades, de verificar que um dos únicos estados que não tem um teto salarial nacional é o estado de São Paulo. Quer dizer, o que mais arrecada, como eu já falei, tem o maior PIB, como eu já falei, e que não tem, vamos dizer assim, para dar uma ideia, vamos dizer, pegar a Polícia Militar. A Polícia Militar, na minha opinião, é a melhor polícia do Brasil. E é a pior salário do Brasil. Então, isso acontece com os professores universitários, acontece dentro da Secretaria da Fazenda, em que nivelou, para dar um exemplo, vamos pegar a Polícia Militar, de major até coronel, ganha todo mundo igual, não há mais hierarquia. Por quê? Porque o teto é o salário do governador. O governador não precisa de salário. Se eu fosse governador, nem precisava de salário, né? Porque ele tem tudo. E ele não quer aumento. E não existindo o aumento do governador, também não se coloca o teto no lugar adequado. Então, isso é uma colocação que nós estamos fazendo, estamos pleiteando, que está intimamente ligado ao orçamento. E até eu queria colocar, como eu participei muito aqui na Assembleia, e a gente chamava secretários do planejamento para falar antes do orçamento, e se colocava o seguinte: olha, na lei de diretrizes orçamentárias, que dá as diretrizes para o orçamento, precisa colocar uma previsão para que haja o reajuste orçamentário. Aí ele dizia assim, eu participava dessas audiências, nós vamos deixar isso para o orçamento. Aí quando chegava o orçamento, que não constava, ele dizia assim, olha, agora não podemos fazer nada, porque isso teria que aparecer na lei de diretrizes orçamentárias. Então é um jogo político que a gente acaba não resolvendo o problema. E eu acho, e eu tenho a obrigação de fazer como presidente da Confederação, que os servidores estão sendo injustamente colocados dentro do orçamento, principalmente aqui no estado de São Paulo. Sim. Agora, eu gostaria de perguntar para os dois, eu sei que é mais a sua especialidade, né, até pela sua atuação, senhor Antônio, mesmo aqui na Assembleia Legislativa, né, com toda a experiência que o senhor tem. Qual que é a importância de um gestor, um bom gestor, na elaboração
dessa peça? Eu gostaria que vocês explicassem para o nosso telespectador. Nossa, o gestor é a peça fundamental. Eu acho que uma das coisas, se você, na verdade, quando eu tenho, vamos falar do Estado de São Paulo, o governador coloca os seus secretários e o seu secretário também tem o seu staff para ajudar. Então, a gestão é o mais importante. Quer dizer, quando você não tem uma habilidade para analisar um problema dentro da sua área, seja, a gente sempre fala do tripé, saúde, educação, segurança, mas todas as áreas são importantes e todas as áreas têm que ter uma gestão importante, né? Se você não conhecer o que é o orçamento, se você não conhecer como realiza esse orçamento, muitas vezes, eu tenho notado que eu acompanho isso, você coloca, apesar de todas as dificuldades, você coloca o valor no orçamento e você não realiza esse orçamento por falta de gestão. Você não acompanha, chega no final do ano e dá um superávit na sua conta. Você não usou o recurso. E isso é constante acontecer. Por quê? Porque falta o gestor. O gestor não acompanhou, o gestor não pleiteou, o gestor não empenhou. E na medida em que você termina o orçamento, você perde a arrecadação, a não ser que você coloque em contas a pagar. Mas se não colocar em contas a pagar, simplesmente você perdeu. E muitas vezes eu examinei nas diversas secretarias de Estado que acontece por falta de uma gestão capacitada. Quero saber a sua opinião, Ricardo. Inclusive, complementando, né, o orçamento ele é feito especificando por secretaria. Então, os gestores dessas secretarias eles têm que ter atenção para essas questões que o doutor Totilho falou. Legal. Agora, outro ponto que é muito importante, a gente, essa altura, já tem a peça orçamentária entregue à Assembleia Legislativa. Eu gostaria que vocês explicassem para o nosso telespectador como é que é o trâmite até o final do ano. Então, como hoje se entrega, né, a peça orçamentária, como eu já disse também, a partir da publicação, nós temos 15 sessões em que pode ser apresentada emendas. Eu acho que é uma das coisas que nós precisamos fazer, verificando com os deputados, principalmente na nossa área de servidor público, temos que propor emendas, seja na área A, área B, área C, acho que entre a saúde, educação, segurança e tantas áreas, como da administração como um todo, eu acho que é importante pensar nas emendas durante essas 15 sessões e acompanhar durante a tramitação em plenário tudo o que vai se discutir no orçamento e tentar fazer com que os deputados que, na verdade, precisam se empenhar em conhecer a peça orçamentária, que não é fácil. A peça orçamentária é complicada, ela tem, como disse o Ricardo, todas as secretarias de Estado, com todos os detalhes de cada projeto, tanto na área de despesa corrente como na área de despesa de capital, e precisa ter um acompanhamento com as assessorias correspondentes para que a gente possa chegar a, pelo menos era assim, na minha época de Assembleia Legislativa, o governador dava um determinado valor dentro do orçamento, daquilo que podia se ampliar, e dentro desse valor eram colocadas emendas e o relator propunha, e cada deputado propunha, e a gente aprovava. Aliás, eu tive um ano em que se colocaram 11 mil emendas no orçamento, porque o deputado A, não preciso falar o nome, colocava para todos os municípios, nós temos 645 municípios em São Paulo, e ele colocava a mesma emenda para os 645 municípios. E assim alguns deputados faziam. Então, teve um determinado exercício que ficaram 11 mil emendas para analisar. E, na verdade, se fazia um acerto dizendo, olha, nós vamos aprovar para a saúde 10 milhões. Aí todos os que falavam em saúde se colocavam naquela emenda para agrupar todas as... Para contentar o deputado A, B, C, D, etc. Mas é uma coisa que é importante acompanhar, é necessário acompanhar e nós temos uma obrigação disso.
Legal. Agora é importante também, Ricardo, eu gostaria de saber aí dentro da sua especialidade, né? O que é educação fiscal e qual que é a importância desse processo? Antigamente nós tínhamos, né, as aulas de OSPB, de moral e cívica, né? Essas aulas elas acabaram sendo assim um pouco deturpadas, mas no sentido de quase que uma exaltação ao governo militar. E então depois elas foram extintas, né? Mas o conceito de você dar esse tipo de informação, ele permaneceu. Então, hoje, ele é mais distribuído. Por exemplo, numa aula de matemática, a professora, por exemplo, pode levar os alunos no supermercado, para ver o valor das mercadorias, fazer uma simulação de compras, né? Então, nesse conceito é que a educação fiscal ela se insere. Então, nós também vamos nas escolas e falamos sobre os tributos, sobre a arrecadação, porque é importante dar conhecimento às crianças, né, aos adolescentes e aos adultos também, da importância dessa arrecadação de tributos, justamente para acontecer aquilo que eu falei no início, de você dar consciência para essas pessoas que elas é que estão pagando por aquele valor. O empresário, na verdade, ele é mais um repassador do valor que é arrecadado para o governo do que propriamente ele pagando aquilo, tá certo? Então, quando ele, digamos assim, ele sonega, ele não emite o documento fiscal, aquele dinheiro, né, aquele valor que ia para o Estado, para utilizar em todas essas políticas públicas, ele, na verdade, ele está pegando para si, tá certo? E toda a população está sendo prejudicada em função disso. Seu Antônio. Eu queria só complementar. Quando o Ricardo fala em aula, na época de 10, 15 anos atrás, existia dentro da Fundap, Fundação de Desenvolvimento Administrativo, eu era chamado para colocar, assim, formar quem entrasse na área financeira dentro do Estado para acompanhar o orçamento, né? E ninguém entrava dentro da área financeira de cada departamento, de cada secretaria, sem ter passado por um treinamento na Fundap. E, aliás, nós conseguimos implantar o orçamento por programa, que vai colocar prioridades, vai colocar projetos, no Brasil inteiro, né? Nós treinamos o Brasil inteiro. E hoje não se vê mais essa formação do servidor público. Ele entra numa área financeira, numa área que deve ter um conhecimento principalmente do orçamento e de planejamento, e acaba prejudicando o andamento de toda a parte administrativa do Estado. Agora, eu gostaria de saber de vocês dois também, qual que é a importância da participação popular nesse orçamento? Às vezes a gente vê que a população fica um pouco distante dessa discussão, né? E às vezes só cobra, né, o seu gestor, os nossos políticos, né, em tempo de eleição. Qual que é a importância da participação efetiva das pessoas, né? A gente já conversou sobre a participação das entidades, mas agora eu falo do telespectador que nos assiste aqui e, de repente, né, que possa se atentar para a participação popular nessas questões. Eu gostaria da opinião de vocês dois. Começar com o seu Antônio. Eu acho que a participação popular é fundamental, é importantíssima. Aliás, se fala até em orçamento participativo, né? Claro que ainda nós estamos numa época em que a população precisa ter um conhecimento maior de o que é o orçamento, como funciona o orçamento, o que são as prioridades. Ela precisa acompanhar mais, né? Eu acho que tem havido, por exemplo, audiências. A gente fazia no passado, eu, por exemplo, fui em todas as regionais, e a regional do Estado, hoje tem 42, né? Ele chamava a população para participar do debate do orçamento. Pegava-se as propostas e tentava-se verificar o que podia se aprovar ou não. Como tem audiências, até hoje aqui na Assembleia Legislativa,
em que a população pode participar, deve participar, e nem sempre participa como deveria. Né? Esse é um problema que a gente precisaria pensar, reformular, e acho até, com a minha vivência, desculpe, eu participo de audiências públicas há muitos anos e tem coisas que se debate há 10 ou 15 anos. Eu vou dar um exemplo só, Hospital do Servidor Público. Há 10 anos que eu faço proposta, porque nós, servidores públicos, recolhemos hoje 3% do nosso salário, total do salário, Quem ganha 10, quem ganha 5, quem ganha 3, é 3%. E nós achamos que também o governo do Estado deveria também colocar como empregador os seus 3% para atuar dentro do Hospital do Servidor Público. Essa proposta se faz há 15 anos. Numa ocasião, até nós conseguimos aprovar em plenário uma proposta que foi feita, o deputado era Ademir Chedi, aprovamos em plenário e o governador de plantão, na época, Cláudio Lembo, vetou. E até hoje isso é colocado e nada se decide. Veja só, o povo pede, o servidor pede, coloca em audiência. Então, não só o povo precisa participar, mas também o dirigente, o governante e os deputados precisam se interessar mais por aquilo que o povo pede. Ricardo, sua opinião? Olha, o conhecimento, como o doutor Tílio falou, é fundamental, né? Quando a gente tem também o nosso orçamento doméstico, né? A gente recebe a remuneração e a gente tem que cumprir uma série de despesas, né? De despesa de moradia, despesa de alimentação, despesa de vestuário. Então, a gente tem que ter um controle sobre isso, do que a gente recebe, do que a gente gasta. Em termos de orçamento do Estado, é a mesmíssima coisa, não muda nada. Então, a gente tem que ter um controle, tem que ter um conhecimento do que o Estado arrecada e no que ele está gastando, tá? Para poder, então, fazer esse acompanhamento. Então, é realmente assim, essa participação da população ela é fundamental. Só que também, para que ela participe, você tem, então, que dar condições para que ela participe, né? Você tem que disponibilizar meios digitais para fazer esse acompanhamento, você tem que ter campanhas de esclarecimento para simplificar o entendimento e aí sim ela poder exercer a sua cidadania. Agora é importante, nós já estamos indo para a parte final do nosso programa, eu queria as suas considerações finais, mas eu quero falar sobre um assunto que é o marco institucional da administração tributária. Eu gostaria que vocês explicassem o que é isso e qual que é a importância dessa implantação. Sim. E aí eu quero que cada um de vocês fale um pouco já nas considerações finais sobre esse assunto. Eu vou começar. A tributária, acho que então, não, sim. É mais para a parte do Ricardo. Então vamos começar com o Ricardo. Olha, esse marco institucional, ele é uma proposta das nossas associações, da Afresp e do sindicato, né, do Sinafresp, justamente baseado em conceitos científicos, né, baseado em conceitos da OCDE, para que o fisco ele tenha mais atribuições e possa exercer suas funções de forma mais adequada, né, com conceitos de conformidade. Então, esse trabalho, a gente está concluindo agora a proposta de lei orgânica da administração tributária, que o nosso trabalho, ele contraria, muitas vezes, interesses econômicos poderosos, tá? Então, quem desempenha essa função tem que ter essa proteção, tá? E a lei orgânica, ela justamente visa dar esses direitos e essas proteções aos órgãos dos fiscos, né? Essa proposta, isso já está, digamos assim, no radar há muitos e muitos anos. Na Constituição aqui do Estado, quando se fala dos tipos de lei complementar, uma delas, o item 9, é justamente a lei orgânica da administração tributária. Existe projeto também de emenda constitucional, há muitos anos no Congresso, de 2007, se não me falha a memória, que já fala também na lei orgânica da administração tributária. E isso é muito importante, tá? Porque não é uma proteção do auditor, é uma proteção até da própria população, né? Você não pode ser, no seu trabalho,
ter influências, né, que alterem o resultado dele, né? Você não pode privilegiar A ou B, né? Isso, inclusive, tem influências até na própria concorrência, né? Se você tem uma empresa que ela cumpre com suas obrigações e outra do lado dela está sonegando, você está prejudicando a concorrência, porque elas estão em desequilíbrio, né? E essa lei orgânica, ela também tem que ser complementada por mudança de rotinas, na parte tecnológica também, para que a gente tenha um fisco forte e que consiga atender essas demandas que a população tem, tá certo? Aqui em São Paulo, como o Dr. Tutílio falou anteriormente, nós temos um problema assim, muito sério com relação ao teto remuneratório, tá? Até a emenda constitucional de 2003, 41 de 2003, o teto remuneratório nos estados era o do secretário de Estado. Aqui em São Paulo era o do secretário de Estado. E naquela época, tem até um fato assim interessante, em 99, o subsídio do governador aqui de São Paulo era exatamente igual ao subsídio do ministro do STF, exatamente igual. Só que aí, naquela época, como era o subsídio do secretário o limite, então meio que se manipulava o valor e era um valor em torno de 40% desse subsídio do governador. Depois de 2003, o teto no Estado passou a ser de um cargo político também, que é o do governador. Então, aí você percebe também muito claramente que começou-se a desvalorizar esse valor, não dar a correção devida. E agora, nós vamos ter uma correção para o Supremo Tribunal Federal, que se não for corrigido aqui no Estado, antes o que era igual vai ser a metade. Ou seja, o subsídio do ministro do STF passará a ser o dobro do subsídio do governador. Isso afeta muito as carreiras, né? O doutor Tutílio também falou agora há pouco da Polícia Militar. A Polícia Militar ela teve em torno de 20% de reajuste. Então, quem está no topo teve esse reajuste, mas não aproveitou nada. Por quê? Porque está comprimido pelo teto. Quem está embaixo teve os 20% de reajuste, no caso dos soldados, dos cabos, né, dos sargentos. Porém, isso não tira o condão, não tem o condão de tornar uma polícia bem remunerada. Pelo contrário, é uma polícia muito mal remunerada. Tá certo? Então, veja, o governo tem que trabalhar não só no teto, como também na base. São desafios muito grandes e essa perda, ela já está, para você ter uma ideia também, em relação a 2011, quando começou realmente essa política assim, mais acentuada de desvalorização do servidor público de São Paulo, na questão do teto, o IPCA variou até o final do mês passado 99,91%, ou seja, dobrou. Tá certo? Nesse mesmo tempo, o teto foi aumentado em pouco mais de 23%. Então, há uma defasagem assim, gigante, né, que a gente precisa corrigir, porque a gente está perdendo, inclusive, mão de obra. No nosso caso, desde 2011 também, nós já perdemos mais ou menos 130 colegas para outras carreiras. Isso é uma perda enorme, porque o Estado faz o concurso, contrata o profissional muito gabaritado, né, de muito conhecimento, treina esse profissional e depois esse profissional vai para outra carreira. Então, ao invés de você dispor de servidores que estão trabalhando na arrecadação do Estado, eles estão desempenhando funções em outros locais, inclusive na iniciativa privada. Isso precisa ser corrigido urgentemente. E com o agravante, também o doutor Tutílio chegou a comentar alguma coisa, da reforma da Previdência aqui no Estado, que cometeu, assim, eu diria até inconstitucionalidades. Uma delas foi a revogação das regras de transição, né, inclusive para quem já estava na regra de transição. Todas as outras reformas, elas instituíram suas regras de transição, porém respeitavam as regras de transição da reforma anterior. Essa não, ela revogou todas as regras de transição. Então, isso cria uma instabilidade jurídica muito grande, né? Tanto se fala que as empresas têm que ter segurança jurídica, mas a população também tem que ter segurança jurídica.
Então, nessa questão da reforma da Previdência, causou uma insegurança jurídica e financeira muito grande. Os servidores, especialmente os aposentados, que tiveram aumento de alíquota e, além de aumento de alíquota, ainda tiveram uma alíquota extra em função de um suposto déficit orçamentário, um suposto déficit atuarial no sistema de previdência. Muito obrigado. Seu Antônio, suas considerações finais. Eu queria colocar a ciência tributária que o doutor Ricardo coloca, que está em andamento, é extremamente importante, porque se aplicado isso, nós vamos ter um acréscimo na nossa arrecadação com toda certeza. Então, na hora em que a gente atualiza e faz com que isso aconteça, nós vamos ter possibilidade de arrecadar mais. Só para ter uma ideia, os cálculos que se faz, a própria área tributária também já coloca, o aumento da arrecadação será só se a colocar esse teto que muito bem o doutor Ricardo coloca, que é necessário, porque nós estamos perdendo realmente pessoas, né? Se resolver esse problema do teto, que é, vamos dizer assim, dentro dos 300 bilhões previstos para o ano que vem, ele representa menos de 1%. Menos de 1%. E isso fará com que esse acréscimo de arrecadação dessa ciência tributária vai ser só 5% daquilo que nós precisamos aplicar no teto. E isso resolveria o problema da Fazenda. Eu acho que eu fui 10 anos funcionário da Secretaria da Fazenda, sei da necessidade da área tributária ter esse comportamento atualizado, porque hoje está se perdendo realmente muitos valores e nós não estamos dando valorização para aqueles que são mais categorizados, aqueles que estão mais preparados para poder fazer o seu trabalho. Então, nós temos que ter isso realmente resolvido para que todos, tanto na área tributária, principalmente na área do policial civil e militar, na área principalmente das universidades, porque eu tenho, por exemplo, vou dar um exemplo de São Carlos. São Carlos tem em uma calçada uma universidade federal e na outra lado da calçada uma universidade de São Paulo, que são as melhores do Brasil. Só que este federal ganha muito mais do que este de São Paulo. Por quê? Porque eles têm um teto maior e o nosso teto é menor. Então, isso precisa resolver. Mas eu quero simplificar, agradecendo esse convite e fazendo votos de que mais vezes a gente possa estar mostrando como que a gente deve acompanhar e executar o nosso orçamento, porque é fundamental para a nossa população e é fundamental para que o povo possa conhecer aquilo que está acontecendo dentro do nosso Estado. Quero agradecer a participação de vocês e este foi mais um Alesp Cidadania. Hoje falamos do orçamento público do Estado de São Paulo. Você pode ver e rever este e outros programas em nosso canal no YouTube. Até um próximo encontro. Tchau!